Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesta hora, vos saúdo a todos que me ouvem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Venho vos trazer nesta hora uma palavra da parte de Deus, palavra essa que é inerrante, infalível, única regra de fé para todos que crê no Evangelho de Cristo. Amém? Que se encontra, louvado seja o nome do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que diz o seguinte, verso 1 a seguir. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, Jesus, que é o caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Aleluia. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido e ouviam a voz, mas não via a ninguém. Glória a Deus. Saulo levantou-se do chão e, abrindo-lhe os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Glória a Jesus. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Aleluia. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos, para que voltasse a ver. Glória a Jesus. Respondeu Ananias: Senhor, aleluia, tem ouvido muita coisa a respeito deste homem. Glória a Deus. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Aleluia.
mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu num caminho por onde você vinha, enviou-me, aleluia, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, aleluia. Levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos ouvintes da Palavra de Deus, irmão em Cristo, o Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, ainda nos dias de hoje, Ele tem observado homens e mulheres que estão cegos espiritualmente, mas o Senhor é onisciente, Ele conhece o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós, ser humano, olhamos para o homem, para a mulher, para a aparência, Deus olha para o nosso interior, para os nossos corações. Por exemplo, quando o Senhor mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé e lá ungir um dos seus filhos como rei de Israel, e na época o rei de Israel era Saul, mas o Senhor o tinha rejeitado, porque Saul foi desobediente. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, não são os falsos. O Senhor busca os fiéis, não é os infiéis. Então, quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, foi-lhe apresentado 7 filhos. E o primeiro, louvado seja o nome do Senhor, quando o profeta viu a aparência, diz o texto bíblico, que ele tinha mais ou menos 2 metros de altura, jovem de aparência, e que também parecia aos olhos do homem, o profeta, o homem de Deus, que tinha sido este o mais velho, o filho de Jessé, que seria, louvado seja o nome do Senhor, o escolhido. Mas ele teve uma surpresa, porque quando ele disse no seu coração, certamente este é o escolhido por Deus. E na mesma hora, o Senhor o repreendeu, dizendo o seguinte, 1 Samuel 16:7. Mas no verso 6 diz assim: quando chegaram a Samuel, viu ele Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir, ou seja, torná-lo rei. O Senhor, no versículo 7 diz: contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Então, muitas das vezes, nós vemos alguém, digamos assim, perseguindo, alguém matando, quem sabe, até mesmo, aleluia, na sua cegueira, se drogando. Geralmente, o costume do povo é dizer aquele ali é ladrão, aquele dali é maconheiro, aquele dali é prostituta, é feiticeiro. Mas Deus é onisciente, Deus conhece o coração. Por exemplo,
Com certeza os cristãos da época, se pudesse também, ele teria pedido ao Senhor que fizesse justiça contra Saulo, porque Saulo, o texto bíblico vai dizer, e ele mesmo fala isso, louvado seja o nome do Senhor, que não só ele perseguia, como ele também concedeu com a morte do mártir chamado Estevão. Louvado seja o nome do Senhor, quando foi apredejado, no capítulo de Atos dos Apóstolos 7, onde Estevão, cheio do Espírito Santo, estava ali pregoando as boas novas, e Saulo era um dos que concedeu na morte de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia vai dizer, em Atos dos Apóstolos, glória a Deus, no capítulo 22, aleluia, aonde Saulo estava fazendo a sua própria defesa. Então, glória a Deus, aí diz a palavra sagrada, em Atos dos Apóstolos, glória a Deus, a partir do capítulo 22, mais ou menos ele está contando a sua convenção, glória a Deus, e no versículo 11 de 22 de Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo, ele vai dizer o seguinte, que agora ele já era convertido, já era Paulo, não era mais Saulo. Tendo ficado cego por causa do fulgor, ou seja, da luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco, e um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-me, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pondo-se junto a mim, e disse: Saulo, irmão, recebe novamente a visão, glória a Deus, recebe novamente a vista. Nesse mesma hora, aleluia, recobrou a visão. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, glória a Deus, que te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, para teres, aleluia, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que você, aleluia, viu e ouviu. E agora, porque te demoras, levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 22, versículo 4, ele diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e matando em cárceres homens e mulheres, de que são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciões. Deste recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, num propósito de trazer,
aleluia, manietados, ou seja, amarrados, para Jerusalém, os que também lá estivesse para seres punido. Glória a Deus. Então Saulo era perseguidor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, ele vai dizer: então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Aleluia. Glória a Deus. Então, na verdade, se formos olhar como o homem olha, vamos estar condenando pessoas que são escolhidas por Deus para apregoar as boas novas, para fazer conhecido o Evangelho que salva, cura, liberta, transforma. Aleluia. Por exemplo, eu mesmo, quando não conhecesse Jesus, conheci aquele que foi morto na cruz, que até hoje os católicos veneram um Deus morto, um Deus derrotado, porque aquele Deus que está na cruz dos católicos, dos gentios, é um Deus derrotado, porque na verdade o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, que criou o céu e a terra, ele mesmo puniu a Saulo, porque ele está vivo, não está morto. O meu Jesus, ele não precisa que eu nem você o defenda, porque ele vive, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que foi ao mais profundo do abismo, ao inferno, pisou na cabeça do diabo, da serpente, Satanás, tomou ali o poder da morte e a chave do inferno, e tem todo o poder, e a morte não tem mais poder sobre ele, pelo contrário, ele tem o poder sobre todas as coisas, amém? Então, vimos aqui uma convenção genuína, e isso, nós vamos ver 3 coisas de uma convenção genuína. Primeira coisa, Saulo reconheceu que Jesus é Senhor, porque ele ficou cego literalmente. E lhe perguntou: o que é que queres que eu faça? Jesus ordenou-lhe que entrasse na cidade de Damasco, na rua direita, na casa de Judas, e lá convinha o que ele dá instrução para que ele viesse agora não mais perseguir, mas ser chamado para uma grande obra. Então vamos ver aqui agora algum relato do maior apóstolo do gentio. Louvado seja o nome do Senhor. Gentio. Quem é gentio hoje? Todos aquele que não confessou, que não professa Jesus como Senhor da sua vida, aquele que não nasceu de novo. João capítulo 3, verso 3, necessário é nascer de novo, da água e do Espírito. Ele disse a Nicodemos, quem conhece as Escrituras, sabe dessa história, João capítulo 3. Então, aqui vemos uma convenção genuína. Primeiro, ele reconheceu que Jesus é Senhor. Depois, ele foi jejuar. O texto bíblico é claro dizer que durante 3 dias e 3 noites não comeu e nem bebeu, mas ele foi, louvado seja o nome do Senhor, buscar o Senhor em oração, em jejum. E ali, como ele estava jejuando, orando, em vez de ele murmurar, ele foi exatamente fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós que temos agora essas escamas que caiu dos olhos de Paulo, espiritualmente falando, porque a Bíblia diz
conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. João 8, 32. Então, ele conheceu esta verdade, que é Jesus, o próprio Senhor Jesus lhe apareceu. A Bíblia vai dizer num caminho de Damasco, que é próximo à entrada de Damasco, e ele ficou literalmente cego para reconhecer que ele, Saulo, que se achava grande, Saulo quer dizer isso, grande, era pequeno. Aleluia. Grande só tem um, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto bíblico vai dizer que no versículo 12 de Atos 9, numa visão, louvado seja o nome do Senhor, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para voltar a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha o versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido. Outra versão diz: um vaso escolhido para mim. Aleluia. Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Observamos que muitas pessoas que se diz convencido, não convertido, porque Saulo, ele se converteu no mesmo dia, porque 3 dias depois ele já estava sendo batizado no Espírito Santo, foi cheio e foi batizado nas águas, do batismo de Cristo. Porque muita gente diz, porque na verdade está escrito em Efésios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 4, verso 6, se eu não estou equivocado, que há um só batismo, um só Deus, um só Senhor. Mas a palavra batismo significa emergir, mergulhar. Não é aquele batismo que os padres fazem às crianças católicas que não sabe porque está sendo batizada. O batismo é arrependimento de pecado, é um novo nascimento. Então, eles ainda dizem, usando esse texto da Bíblia, que é um só batismo. Só que aquele é um batismo de uma forma equivocada e errônea. Porque o Senhor Jesus, quando ele se batizou, ele tinha 30 anos de idade. Lucas 3, 21, você vai ver essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos muito cristão que está enganado e enganando a si mesmo, dizendo que está salvo, aonde não foram batizados, estão em fornicação, pessoas que estão anos, até décadas, aleluia, 20 anos, 15 anos, 10 anos, e por aí afora, na presença do Senhor de uma forma totalmente equivocada e não estão salvos, estão enganados. Primeiro, porque não houve uma convenção genuína, houve
um convencimento, eles estão convencidos, porque falta-lhe o verdadeiro maná do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 6, Evangelho. Se eu não estou equivocado, verso 35. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas pessoas precisam voltar ao verdadeiro amor, se converter verdadeiramente, como estamos vendo aqui a história de Saulo. Então a Bíblia vai dizer que em 3 dias ele fez jejum, não comeu nem bebeu, já teve revelação divina que Ananias, um homem que ele nunca tinha visto, novo convertido, servo de Cristo, ia orar por ele, impor as mãos, e ele seria, aleluia, curado. E assim lhe aconteceu. Como diz o verso 17: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu num caminho, por onde você vinha, enviou-me para você, aleluia, para você voltar a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos vendo aqui a história genuína de uma convenção. Convenção significa mudar de direção. Paulo estava indo à cidade de Damasco com carta para perseguir e prender os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, aí ele passou a ser agora perseguido. E isso que eu quero agora enfatizar, que tem muita gente por aí enganada, por denominações, por homens cheio e amante de si mesmo, como diz a palavra, que no final dos tempos diz o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos apostatarão da fé com doutrina de demônios, amante de si mesmo. Está lá esta palavra em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. E estão dizendo o seguinte: pare de sofrer, aceite a Cristo, e agora é só vitória, é só vitória. E ainda vemos relatos de falsos, aleluia, cristão, dizendo que antigamente era isso, era aquilo, ou seja, era pobre, desempregado e não tinha onde morar, mas aceitou a Cristo e agora é só vitória. Agora tem carro, tem casa, tem apartamento, tem 2, 3 casas, 2, 3 carros, bom emprego e por aí vai. E ainda exalta a sua denominação. Cristo não é exaltado nessas denominações. Cristo não é Senhor, mas a denominação que é Senhor da vida desses que estão enganados. Porque na verdade o próprio Senhor Jesus disse a Saulo, melhor dizendo, a Ananias, no versículo 15, 16, que Saulo era um instrumento na mão do Senhor, escolhido por ele, para apregoar tuas boas novas, a tua palavra, aos gentios. E quem são os gentios? O gentio aqui é todos aqueles que ainda não nasceu de novo, não aceitou a Cristo, não teve um novo batismo. O batismo aqui, como eu falei anteriormente, a minha fala anterior, que é mergulhar, emergir. Não é aquele pouquinho de água que se joga na cabeça de uma criança que não sabe nem o que está acontecendo, e criança não tem pecado. Ela tem a natureza pecaminosa, mas ela mesmo não pecou. Então, batismo é arrependimento de pecado e um novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, 3. Então,
Gentil é todos aquele que ainda não nasceu de novo, da água e do Espírito, e não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Então, para Deus, hoje existe duas classes de pessoas sobre a face da terra. Igreja, todos aqueles que aceitam a Cristo passam a ser igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que ainda não fizeram são gentios. Glória a Deus. Então vemos aqui, falar um pouco deste homem chamado Saulo. Saulo, ele melhor dizendo, era fariseu, foi discipulado pelo maior teólogo da época, chamado, aleluia, Gamaliel. Gamaliel era um homem muito respeitado, teólogo da época, era o maior da época. Ele era judeu de nascimento, Saulo, da tribo de Benjamim. Vemos referência bíblica em Romanos 11, verso 1. Também está em Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios 11, a partir do verso 22. Logo após vou trazer essa mensagem aqui também, falando do sofrimento de Saulo, não agora de Paulo. E Filipenses 3, que também tem uma história bonita de Saulo, que virou Paulo, glória a Deus. E que hoje eu lhes apresento o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu sei que muitos remanescentes, aleluia, têm pregado genuinamente este evangelho. Mas também tem muitos chamados grandes, entre aspas, porque grande só tem um que é Jesus, que tem pregado um evangelho de prosperidade, teologia da prosperidade. E essas pessoas que estão atrás desse ensino, aleluia, mentiroso, fariseu, esse ensino dos falsos profetas, dos falsos mestres, esses estão no espírito do engano. Precisa verdadeiramente ter um encontro com Jesus, assim como Saulo teve, aleluia. Porque o texto bíblico vai dizer, como já foi lido, quando Ananias questionou que Saulo era um homem que tinha autoridade, perseguia, matava, prendia os cristãos, verso 15 e 16, o Senhor diz que este é um vaso escolhido para levar a sua boas novas aos gentios, aos reis, e ele, Saulo, iria padecer muito por amor do nome de Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ainda vou enfatizar essa questão de servir a Cristo é padecer por Ele. Não apenas estar no espírito do engano, pare de sofrer, aceita Cristo, agora é só vitória. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus 16, verso 24, e ele diz o seguinte: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aleluia! Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem a sua alma? Louvado seja teu nome. Então, Mateus capítulo 16, verso 24 ao 26. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na verdade, o próprio Paulo se converteu exatamente num primeiro encontro com Jesus, que virou Paulo. E nós vamos ver a primeira vez mencionado na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, em Atos dos Apóstolos 13, foi quando pela primeira vez o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Glória a Deus, que foi o próprio Espírito Santo que mudou o nome dele. Glória a Deus.
diz o seguinte, Atos dos Apóstolos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, aleluia, verso 2, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Assim, verso 3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir daí, no verso 7 diz assim, glória a Deus. E ele era assessor do procônsul Sérgio. Paulo, o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elias, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, pela primeira vez aqui, verso 9, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos do caminho do Senhor? Saiba agora que as mãos do Senhor estão contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante, aleluia, algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Interessante que a primeira obra de Paulo foi fazer um elemento mágico que era servo do diabo, que estava querendo perverter a fé do procônsul, que também tinha o nome de Paulo. E ali, Saulo, cheio do Espírito Santo, diz o texto bíblico, diz que ele era filho do diabo, repreendeu ele, e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Profetizou que ele ia ficar cego, e assim o aconteceu. E quando Paulo, que era Saulo, se converteu, o primeiro sinal foi o que? A cegueira dele. Glória a Deus. Então, essas igrejas e muitos seguidores dela, que estão atrás da teologia da prosperidade, vemos um homem chamado Saulo, que era fariseu, e ele era da cidade de Tarso da Cecília. Vemos essa citação em Atos 9:11, Atos 21:39. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo era rico. Paulo fabricava tenda. Então, quando ele conheceu a Jesus, observamos que agora vai se cumprir exatamente na vida de Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Ele agora não é mais chamado de Saulo, mas sim de Paulo. E aí vamos ver o sofrimento de Paulo. Enquanto alguém está dizendo pare de sofrer, aceite a Jesus, nós vamos ver aqui ao contrário. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo, ele, quando foi separado pelo Espírito Santo em Atos 13, como já foi lido, ele e Barnabé,
Então o texto bíblico vai dizer, glória a Deus, em 2 Coríntios, mas antes de 2 Coríntios, eu quero ler aqui em Filipenses capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, aonde temos lá uma mensagem do nosso irmão apóstolo Paulo, aleluia, que foi escolhido pelo próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E Paulo, ele vai nos mostrar genuinamente o que é ser cristão. Glória a Deus. Depois, 3 homens na Bíblia me fizeram chorar muito na minha convenção, quando eu comecei a conhecer as Escrituras. O primeiro foi José, mas essa vai ser uma outra pregação, se assim o Senhor permitir. No Velho Testamento, José. No Novo Testamento, Jesus, nosso Salvador. E até hoje, quando eu leio Jesus, quando eu vejo a sua, aleluia, o seu amor por um povo pecador miserável que somos nós, se entregando por nós, da forma horrenda como morreu. Então, e o terceiro foi o apóstolo Paulo. Na sua despedida, ele e Barnabé, aonde Paulo dizia que eles nunca mais iam se ver aqui na terra, que ele estava indo para Roma e lá ele seria, aleluia, encarcerado e morto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 5, que diz o seguinte. Filipenses 3:5. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não, aleluia, temos confiança alguma na carne. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda, circuncidado, aleluia, no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 7, Filipenses 3. Mas o que para mim, disse Paulo, era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, aleluia. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando como a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Glória seja dado ao nome de Jesus. E ele diz mais ainda, verso 9: e ser encontrado nele tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que Cristo vem mediante a fé em Cristo. Repetindo, a ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aleluia. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição,
e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Olha o que Paulo está dizendo. Ele quer padecer igual a Cristo. Aleluia, é o que ele diz: quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Glória a Deus. Para que, de alguma forma, alcance a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Glória a Deus. Verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Aleluia. E avançando para as que estão adiante, verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então vemos aqui que o evangelho genuíno de Cristo não é ser rico, não é ganhar riqueza. Pelo contrário, Paulo está dizendo que ele perdeu tudo por amor de Cristo. Verso 7, e ele considera tudo como esterco. Mas para o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aleluia. Verso 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cujas causas perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Irmãos, muitos estão enganados, achando que Cristo me chamou e te chamou para que hoje sejamos ricos. E eles levam a passagem, várias passagens do Velho Testamento, dizendo que Abraão foi rico, é verdade. Dizendo que Salomão foi o homem mais rico deste mundo, e é verdade. Louvado seja o nome do Senhor, mas aí é o tempo da lei. Davi foi muito rico, também é verdade. Glória a Deus. Mas Jesus, ele trouxe uma nova doutrina. É o que vale, é o que Jesus falou. O próprio Moisés disse isso. Aleluia, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. Que o próprio Senhor levantaria no meio dos irmãos um profeta como ele. E todos que não ouvissem esse profeta seria exterminado do meio do seu povo. E ainda Lucas capítulo 3, 22 a seguir repete essa mesma história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, o próprio Jesus, segundo Coríntios, capítulo 8, 9, vai nos dizer que ele, sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nós o enriquecêssemos. Aleluia! E essa riqueza aqui não é neste mundo. A nossa riqueza é no mundo celestial. Não é neste mundo. Porque a maior riqueza para mim e para você é a nossa salvação. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 16, verso, aleluia, 25. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que poderá o homem dar à sua alma? Então, vemos aqui o Paulo dando uma demonstração que ele perdeu tudo por amor de Cristo. Aleluia! E também servir a Cristo não é parar de sofrer.
é padecer por ele. O próprio Senhor Jesus disse em João 16,33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Glória a Deus. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Palavra fiel é esta: se com ele padecemos, com ele reinaremos. Aleluia. Mas se o negarmos, ele nos negará. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui qual o sofrimento que Paulo estava se referindo em Filipenses, que ele queria igual a de Cristo. Sabemos que o nosso Senhor, ele tomou 40 chicotadas, porque existia uma lei, quem tomasse uma, aleluia, quarentena de chicotada não poderia ser chicoteado outra vez. Então, muitas das vezes eles faziam o seguinte: dava 39, não completava as 40, para que se a pessoa, o cidadão, merecesse de novo, ele ia lá e dava mais 39. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Paulo. Vamos ver isso agora em 2 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, aonde Paulo dá lá de novo um outro relato acerca da sua, aleluia, do seu apostolado, e falando dos falsos irmãos, que tem muitos, infelizmente. Capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 22 a seguir, está escrito assim. Glória a Deus. São eles hebreus? Eu também. São eles israelita? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Aleluia. Verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais vezes. Severamente. Aleluia. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes. Repetindo, 5 vezes. Recebi do judeu 39 açoites. Total 195. 5 vezes 39 açoite. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo da cidade, perigo do deserto, perigo do mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Aleluia! Além disso, enfrentei diariamente uma pressão interior, falando da sua carne, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Verso 30. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus o sabe que eu não minto, diz o apóstolo Paulo, aleluia, glória a Deus. E ele ainda declara, louvado seja o nome do Senhor, que quando
ele entrou em Damasco e que ele se converteu, como já foi narrado aqui, aleluia, glória a Deus, ele foi perseguido e teve que ser descido por um cesto, porque o rei Areta tinha perseguido e dado ordem para matá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então no verso 31 ele diz: o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. E em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Glória a Deus. Então, na verdade, vimos aqui este homem que era perseguidor da igreja e passou a ser perseguido por amor de Cristo. Então, servir a Jesus, você, meu irmão, minha irmã, que diz que não aguenta mais, porque quem sabe está sendo caluniado na sua igreja, ou até mesmo no seu trabalho, ou até mesmo na família, que é muita perseguição. Mas se você for olhar para os apóstolos, e esse aqui é um exemplo, é um exímio exemplo de cristão, de verdadeiro convertido, aleluia, nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. Então ele sofreu naufrágio 3 vezes, sofreu surra de vara em praça pública, por amor a Cristo. Por exemplo, temos uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e lá está dizendo que tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinho, e as pessoas dizem assim: adivinha isso, adivinha aquilo, quem adivinha é o diabo. Mas o Senhor, ele nos dá um espírito de revelação, ele nos dá a revelação, é um dom. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, aleluia, verso 7 ao 10. Então essa jovem tinha um espírito de adivinhação, e diz o texto bíblico que por mais ou menos uma semana, essa mulher dizia, essa jovem, que tinha esse espírito de adivinhação, que Paulo e Silas era homem do Deus Altíssimo, era do servo do Deus Altíssimo, e ela estava falando a verdade. Mas o texto vai dizer que Paulo ficou incomodado com aquela situação e chegou para aquele demônio que estava atuando naquela mulher, diz: espírito de adivinhação, eu te repreendo em nome de Jesus, sai desta mulher. E assim aconteceu, e por conta disso, o senhor daquela mulher, que ela era escrava dele, ganhava muito dinheiro. E aí o que aconteceu? Pegou Paulo, açoitou ele, também açoitou, louvado seja o nome do Senhor, a Silas. Está em Atos capítulo 16, e prenderam. Verso 25, diz o texto que perto da meia-noite, Paulo e Silas, em vez de murmurar, dizer: Senhor, estamos aqui açoitados, feridos, sangrando, cheio de dor, ainda preso, porque estávamos falando do teu amor, que é o mandamento teu. Ele devia estar murmurando, não. O texto é claro, vai dizer que Paulo agora, não mais Saulo, Paulo e Silas, aleluia, estava louvando e adorando ao Senhor. E Deus se agrada quando eu e você somos perseguidos e que nós louvamos, glorificamos o nome dele. Como foi em outra pregação, que está escrito, o próprio Paulo falando, aleluia, em Efésios 6:12, nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o irmão da igreja, não é contra o pastor, não é contra o diácono, não é contra o colega, não é contra o esposa, irmão ou irmã, mas é contra o diabo e seus demônios, que agem, aleluia, por meio do pecado. O pecado da legalidade ao diabo entrar no ser humano.
e ele é espírito. E aí ele vai agir. Ou seja, ele veio para matar, roubar e destruir. Para isso ele precisa de um corpo, porque ele é espírito. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Aleluia. Se você e eu der lugar ao diabo, ele nos arrebenta, nos destrói. Mas ele está repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio, equilibrado, não beba. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando que nem um leão, buscando a quem possa, aleluia, tragar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já quase encerrando, vamos ver ainda, louvado seja o nome do Senhor, um capítulo de Filipenses, versículo 1, capítulo de Filipenses 1, vamos ver Paulo relatando lá o seguinte, que ele está em conflito, dizendo que o melhor seria ele partir, ir para a glória, que era muito melhor, mas o conflito dele era permanecer no corpo, por causa dos irmãos, para que através da sua pregação, da tua intercessão, oração e do teu testemunho ele pudesse ganhar muitos. É o que ele diz exatamente, louvado seja o nome do Senhor, em Filipenses capítulo 1. Vou ler aqui alguns versículos, que diz o seguinte: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, aleluia. Caso continue vivendo num corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, aleluia. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Aleluia. Glória a Deus. A fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Verso 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também padecer por amor a Ele. Glória a Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por eles. Glória a Deus. E ainda Paulo vai dizer o seguinte, em Gálatas, capítulo 2, já estou quase encerrando essa mensagem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas, capítulo 2, Paulo diz a seguinte frase, louvado seja o nome do Senhor. Verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, num corpo, vivo-a pela fé, num Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Não anulo a graça de Deus, pois a justiça vem pela lei. Cristo morreu, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Ainda em Gálatas, capítulo 6, 17. Olha que Paulo diz: sem mais, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Glória a Deus. Quais são as marcas que Paulo está se referindo? Eu já falei para vocês, e só para lembrá-los, 2 Coríntios, no capítulo 11, do 22 a seguir, lá vamos ver o sofrimento de Paulo. Jejuou muitas vezes, foi açoitado 3 vezes com vara, aleluia. Ele foi chicoteado 5 quarentenas menos 1, que dá 195 vezes. Essas são as marcas que ele está dizendo. Enquanto a gente vê algum cristão aí que não nem sequer um dedinho do sofrimento de Paulo, e ainda diz: eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Deus tenha misericórdia. Então, você que está sofrendo, lembre-se que não é só, aleluia, crer em Jesus, mas é padecer por Ele. E Jesus disse, em Mateus 11, verso 20, que o seu jugo é leve e o seu fardo não é pesado. Então jogue todo o seu jugo pesado para Cristo e lance sobre ele o seu fardo pesado, porque o fardo dele é leve e o jugo não é pesado. Amém? Glória a Deus. Finalizando, glória a Deus, esta mensagem. Vamos ver o fim da carreira apostólica de Paulo. A última carta que Paulo fez, que foi ao seu filho na fé, encorajando o seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta de Timóteo. Glória a Deus. Então Paulo exorta pela última vez, antes de ser decapitado. Morte horrenda. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 a seguir, assim está escrito: combati o bom combate, terminei a corrida, outra versão diz a carreira, e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Combati o bom combate. Aleluia. Terminei a corrida, a carreira e guardei a fé. Então, irmãos, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, aleluia, será salvo. Glória a Deus. Então vemos aqui uma convenção genuína de Saulo, que passou a se chamar Paulo. Então, essas congregações por aí, de homens amantes de si mesmo, que são lobos devoradores em forma de cordeiro, falsos mestres, falsos profetas, que dizem: pare de sofrer. E isso é uma mentira do diabo. Porque o evangelho de Cristo é padecer por ele. E vemos aqui um homem que era perseguidor, Saulo de Tarso, e passou a ser perseguido por amor de Cristo. Porque essa é a promessa para todos que querem servir a Jesus genuinamente. Porque o diabo ele está, aleluia, e o inferno presta a se levantar todos que quer servir a Cristo, independente de ser homem ou mulher, jovem ou adulto, ancião ou adolescente, porque ele não escolhe tamanho, não escolhe cor, instrução, nada disso. Ele está procurando aquele que está no caminho para tragar. É o que disse, na verdade, Pedro: sede sóbrio, vigiai, orai,
para não cair em tentação. Aleluia, isso foi quem falou, foi Jesus. Pedro disse: sede sóbrio, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando que nem leão, buscando a quem possa destruir, tragar. Então, sóbrio é ser equilibrado. Às vezes as pessoas não bebem, mas não tem equilíbrio. De repente está na carne, não tem equilíbrio. Temos que ser equilibrado pelo Espírito Santo, amém? Tendo o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, encerrando essa mensagem, Paulo foi decapitado no reinado de Nero, aleluia, imperador romano, cerca de 68 anos aproximadamente depois de Cristo. Ou seja, Jesus morreu aos 33 anos e 6 meses, literalmente. E Paulo, 35 anos aproximadamente depois, louvado seja o nome do Senhor, ele foi decapitado por um demoníaco chamado Nero, imperador romano, que esse Nero, inclusive, ele queimou Roma e botou a culpa para os cristãos. E ele era totalmente, se você ler a história de Nero, vai ver que era um homem totalmente demoníaco. Ele era uma pessoa que tinha aquela opressão maligna e queria tudo, se achava um Deus, porque todos que era César achavam-se que ele era Deus. Mas homem é pó, diz a palavra de Deus, porque tu és pó e do pó retornarás. Está lá em Gênesis capítulo 3, aleluia, verso 18 a seguir. Quando o Senhor lançou Adão fora do, aleluia, do paraíso. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus fale em cada coração. Quando você, meu irmão, minha irmã, estiver sendo perseguido, seja pelo seu cônjuge, irmãos ou irmã, trabalho no colega, lembre-se que a nossa luta não é contra eles, mas é o que está usando eles. E a Bíblia é clara, nossa luta não é contra pessoas. Aleluia, Efésios 6, verso 12. É contra o diabo e seus demônios que atua nas regiões celestiais, que é esse primeiro céu, das hostes malignas. Amém? Então o Senhor Jesus disse: clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandiosas e firmes que não sabe. Então a palavra de Deus vai dizer em Isaías, capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Dele, agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Romanos, quem escreveu foi também Paulo. Romanos 8, 31 está escrito assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmão, fique na paz. Lembre-se que a vitória ela é certa em Cristo Jesus. Neste mundo teremos aflições. Tenha ânimo, porque com Jesus somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Romanos capítulo 8, 37. Em todas estas coisas, perturbações, perseguições, enfermidade, falta de trabalho, em qualquer situação, somos mais que vencedores pelo aquele que nos amou. Amém? Que Deus assim, Cristo Jesus, fale melhor em cada coração, que o Espírito Santo de Deus abra vossas mentes, abra os vossos corações e revele a palavra de Cristo em cada coração.
A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Amém? Glória a Deus. Fique todos na paz do Senhor. E aprove Deus essa rica oportunidade. Eu agradeço o meu Senhor e que assim Ele me dê outras oportunidades para estar aqui edificando vidas através da palavra que não volta para Ele vazia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.